Podemos começar com uma oração, Wayne? Vamos. Pai Santo, nós te somos muito gratos por este dia, pelo privilégio que temos de aprender do Senhor, das matérias relacionadas à tua palavra, ao teu reino, à nossa denominação. Queremos pedir a tua graça para que no estudo desta disciplina, desta área, que tanto contribui para a organização que vem do Senhor, para o governo da igreja, estabelecido pelo Senhor, que esse estudo nos auxilie, nos ajude e auxilie especialmente os teus servos que já estão no oficialato e aqueles que estão se preparando, Pai. Abençoa-nos, portanto, dá-nos temor a Ti, fidelidade à Tua palavra. Abençoa a igreja de Ebenezer, que promove este curso com tantos preletores, continua abençoando o conselho da igreja, com todos os presbíteros e pastores. Abençoa-nos nesta tarde. É o que nós pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Deus abençoe a todos. Vamos dar o nosso. Eu vou compartilhar o que eu tenho aqui de slides. Então, nós vamos tratar deste tema, Constituição e Ordem da IPB, tá? Dentro do curso para capacitação de oficiais. Eu queria começar falando com vocês sobre um pouco de história, né? Qual foi o ambiente histórico da nossa igreja para o surgimento dos nossos documentos legais, da nossa Constituição, Código de Disciplina e assim por diante, tá? Então, um resumo aqui bastante sintético do que aconteceu. É um recorte da história pegando constituições, tá? Então, desde a chegada de Simon, em 1859, as questões legais foram regidas de acordo com as orientações do Board de Nova York, no caso da PC-USA. A PC-USA não era complicada como é hoje, né? Hoje é uma igreja que ordena até homossexuais e nós não temos mais relações, digamos, relações fraternas com esta igreja, porque ela está apostatando. Mas na época era uma igreja fiel, né? Havia lá uma junta de missões, que foi a junta que enviou o seu missionário para o Brasil, Ashbrook Green Simonton, né? 12 de agosto, essa semana nós comemoramos inclusive. Então, como nós éramos aqui um trabalho missionário, até a organização da IPB, que se deu em 1888, nós nos regíamos pela Constituição deles, tá? A Constituição deles tinha como nome Livro de Ordem, tá? O Livro de Ordem veio de onde? O Livro de Ordem retrocede a várias edições, ele foi sendo editado no decorrer das décadas, e ele chega em Westminster. Se você pegar a tua confissão de fé, você não vai encontrar um capítulo sobre ofícios e governo da igreja. Em Westminster, eles fizeram um documento especificamente sobre o governo da igreja. Esse documento, ele transformou-se, décadas depois, em livro de ordem, e esse livro de ordem foi sendo modificado, e chegou no Brasil, né? O nosso primeiro documento legal, nossa primeira Constituição, era um livro de ordem traduzido, tá? Então, enquanto nós não tínhamos autonomia, éramos regidos pelo livro de ordem da PC-USA. A partir de 1888, então, com a criação do Sínodo, note, por que nós não criamos um Supremo Concílio? Porque não tinha igrejas suficientes. Então, era uma igreja inicial, com poucas igrejas locais, uma situação de você ter uma igreja por estado, às vezes, ou duas igrejas no estado, e aí cria-se o sínodo. Tá? O sínodo ele passa a ser uma instituição nacional. Então, com a criação do sínodo, passamos a seguir formalmente, porque já o seguíamos informalmente, o livro de ordem da PC-US. Tá? Naquela época, você tinha PC-USA e PC-US, mais tarde, a PC-US foi absorvida pela PC-USA, como é configurado hoje.
O livro de ordem da época foi traduzido pelo reverendo Modesto Carvalhosa, que é tio-avô do Modesto Carvalhosa, que está hoje aí no nosso país envolvido. Ele é advogado, né? Entrou, inclusive, foi ele um dos que assinou o impeachment, se eu não me engano, contra quem? Contra o Lula, não foi a Dilma? Contra a Dilma. Então, esse Modesto Carvalhosa que figura hoje no cenário nacional como é que eu posso pôr isso? O personagem histórico é tio-avô dele. Tá? Voltando aqui, saindo das curiosidades. Então foi Modesto Carvalhosa quem traduziu em 1924 o livro de ordem e pequenas modificações, é claro, para a realidade brasileira. Em 1937, entrou em vigor a nova Constituição da Igreja. Então, o que aconteceu? O livro de ordem foi colocado de lado e eles tiveram a ideia de criar uma Constituição num outro formato. Tá? O livro de ordem, porque veio de Westminster, ele tinha um formato mais teológico do que legal. Ok? Em 37, eles colocam o livro de ordem de lado e produzem uma Constituição com menos teologia e com mais leis. Tá? Infelizmente, na minha visão. O livro de ordem continua sendo usado pela PCA, por exemplo, né, que é uma igreja norte-americana, e algumas igrejas ainda o utilizam. Então, eu acho que nossos pais não acertaram. Em 37, então, entra essa Constituição. Os independentes haviam aprovado a sua 3 anos atrás. Você se lembra que em 1903, né, Reverendo Wayne, a divisão da IPI, 1903, eu estou na dúvida se é 3 ou 2, mas é 3. 1903, você se lembra, a Igreja Presbiteriana, há um racha na IPB e forma-se então a Igreja Presbiteriana Independente. Tá? 3 anos antes eles haviam e lá, bom, em 37, então, também é criado o Supremo Concílio, ok? De sínodo, nós vamos para o Supremo Concílio. Houve protestos do Norte contra alguns pontos. Por exemplo, na Constituição de 37, quando se fala de diáconos, não diz que tem que ser homens. Então, abriu-se uma brecha para ter diaconisa nessa Constituição. Ao invés de falar em profissão de fé, falava-se em confirmação, tá? E o nome foi mudado para a Igreja Cristã Presbiteriana. Você já deve ter visto placas de igrejas mais antigas com esse nome, né? Igreja Cristã Presbiteriana. Foi em 37. Na reunião ordinária de... Bom, o que aconteceu com essa Constituição de 37? Ela não durou. Ela durou muito pouco. Porque de 37 para 46 são 9 anos. 9 anos depois, decidiram fazer uma nova Constituição, convocar uma Assembleia Constituinte para fazer uma nova Constituição. Tá? Por isso que essa Constituição de 37 é apelidada de a Constituição Mal Amada, porque ela durou muito pouquinho. Tá? Você faz uma Constituição para ela durar bastante. Essa de 37, ela deu tantos problemas que ela foi substituída. Tá? Então, deixa eu ler aqui. Na reunião, agora eu estou seguindo o material do reverendo Onésio, que vocês já devem saber como ter acesso. Então, na reunião de 46, decidiu-se convocar e instalar uma Assembleia Constituinte para reformar a Constituição vigente, que tinha o nome de Livro de Ordem da Igreja, delegando à referida Assembleia os poderes necessários para reformá-la, criando um código de disciplina e estabelecer parâmetros litúrgicos para a igreja, inclusive um manual de culto que nunca foi criado. Mantém-se o antigo com pequenas emendas e alguns acréscimos. Então, essa de 37 ainda era chamada de livro de ordem pelo costume, né, mas já era de 37. Em 1950 foi promulgada, então, uma nova Constituição e, no ano seguinte, um código de disciplina e princípios de liturgia. Na nova Constituição... Não, isso aqui esquece que está equivocado. Na nova Constituição,
na verdade, a Assembleia Geral mudou para Supremo Conselho e livro de ordem mudou para a Constituição. Tá? Espera aí, gente, deixa eu suprimir isso que não está correto. Tá. Vocês continuam comigo, né, na tela? A atual Constituição, então, que é abreviada como CI, Constituição da Igreja /IPB, foi promulgada pela Assembleia Constituinte na cidade de Alto Jequitibá, em Minas Gerais, em julho de 1950. O Código de Disciplina, abreviado como CD, e princípios de liturgia como PL, né? Está errado aí também. Me desculpem, minha inerrância às vezes falha. Foram promulgados no templo da Igreja Unida de São Paulo em fevereiro de 51, em sessão solene especial. Então, observe, esta Constituição de 1950 dura, né? Já são 70 anos, né? 70 anos. Eu creio que todos estão familiarizados, mas essa é a versão mais recente dela, tá? Essa com capa verde. Ela tem engrossado o número de páginas cada vez mais, porque de uns anos para cá, notas de rodapé com resoluções do Supremo Conselho têm sido acrescentadas, o que facilita bastante, né? Porque às vezes você tem lá um artigo que é mais difícil e o Supremo Conselho já explicou esse artigo, já disse como ele deve ser interpretado. Eu recomendo que você, se é oficial da igreja, tenha este exemplar, tá? Então, essa durou desde 1950 até agora. Ela não teve muitas emendas. Puxando aqui de cabeça, eu acho que ela teve 2 emendas na Constituição. Uma primeira emenda ali por 2006, na questão do pastor jubilado. Naquela época, estendeu-se os privilégios para pastor jubilado. Foi uma emenda aditiva, né? Adicionaram-se coisas. E em 2014, se eu não me engano, caiu a jubilação compulsória. Pelas nossas leis, quando o pastor atingia 70 anos, naquele ano, imediatamente, ele deveria ser jubilado. Tá? Em 2014, se não me falha a memória, nós derrubamos isso. Então, o pastor pode se jubilar, mas se ele fizer 70 anos e estiver em vigor, em saúde e quiser continuar, ele pode continuar, tá? Eu acho que foi um ganho para a nossa Constituição, porque, biblicamente falando, teologicamente falando, você não tem limite de idade para o oficialato. Tanto é que os presbíteros não têm jubilação. Você pode ter um presbítero com 75, 80 anos, por que o pastor tem que jubilar? Teologicamente falando, não faz sentido, né? Nunca houve isso. E na história da igreja também não havia. Presbítero é um ofício vitalício. Quando o indivíduo fica doente, aí a igreja ou a família vai ter o bom senso, mas não há limitação de idade para servir a Deus. Okay? Então, da Constituição, se eu não me engano, foram as únicas emendas nesses 70 anos que passaram. No Código de Disciplina, houve uma emenda adicionando lá a pena por tempo indeterminado, que não havia. Mas observe, esse é um fator positivo. São 70 anos de Constituição, com 3, e se eu estiver falhando na memória, tá? Isso é uma coisa boa. Voltando aqui. Apareceu a tela para vocês? Sim? Muito bem. O presidente da Assembleia do Supremo Conselho, que promulgou a Constituição, o Código de Disciplina e os princípios de liturgia, foi o reverendo Benjamin Moraes Filho, então pastor da Igreja Presbiteriana de Copacabana, cidade do Rio de Janeiro, e um dos maiores juristas do Brasil. Tá? Então, quando, por exemplo, você pega o nosso Código de Disciplina e você percebe o quanto ele é difícil, é porque, de fato, foi feito por juristas, né? Juristas trabalharam. Há um projeto, eu estou numa comissão que está fazendo um projeto para simplificar o Código de Disciplina. Tá?
que eu acho que vai ser uma bênção, porque ele é bastante complicado. Se ele for aplicado como deve ser aplicado, é bastante difícil. Mas já está em curso um projeto para simplificação dele. Muito bem. No livro de ordem, quem presidia as assembleias, as reuniões da Assembleia Geral era chamado de moderador. Na Constituição atual, o título moderador foi substituído pelo de presidente. O que é uma pena também, né? Porque moderador expressa mais o sentido do presidente de um conselho. Ele está ali para moderar. Tá? Mas tudo bem. Eis aqui o preâmbulo da nossa Constituição, que foi feito lá em 50. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós, legítimos representantes da Igreja Cristã Presbiteriana do Brasil, reunidos em Supremo Conselho no ano de 1950, com poderes para a reforma da Constituição, investidos de toda a autoridade para cumprir as resoluções da legislatura de 1946, depositando toda a nossa confiança na bênção do Deus Altíssimo e tendo em vista a promoção da paz, disciplina, unidade e edificação do povo de Cristo, elaboramos, decretamos e promulgamos para a glória de Deus a seguinte Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Esse preâmbulo ainda consta, né, na nossa versão. Pessoal, eu estou falando bastante, mas está claro até aqui? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Okay. Eu coloquei aqui, mais a título de curiosidade, os moderadores que nós já tivemos até hoje. Desde a época em que nós ainda estávamos vinculados aos Estados Unidos, e então só havia um presbitério, né? O presbitério do Rio de Janeiro pegava São Paulo, o estado de São Paulo e o estado do Rio, tá? Era um presbitério gigante. Então, quem foram os moderadores? Blackford, que foi missionário, 3, 4 anos consecutivos. O Blackford foi quem evangelizou José Manuel da Conceição, quando ele era padre, tá? Foi ele que discipulou o JMC para que ele se convertesse. O Francis Schneider, né, que era descendente de alemães e era um missionário também. Robert Lennington, também, 2 anos. Schneider. George Chamberlain, que foi um personagem importante também na nossa história. O Modesto Carvalhosa, Robert Lennington, Chamberlain. Depois Miguel Torres, aqui já são brasileiros, né? Em 1878, o John, não sei pronunciar esse nome, Howell, João da Gama, Antônio Trajano, aqui já são nacionais. O Antônio Cerqueira Leite, de novo Modesto Carvalhosa, de novo missionário Blackford, Eduardo Carlos Pereira, que foi quem liderou o movimento para rachar a IPB, e na época, então, virou Igreja Presbiteriana Independente. Tá? Esse foi o cabeça do movimento. José Zacarias de Miranda, Miguel Torres, tudo presbitério. E aí forma o sínodo. Em 1888, organiza-se o sínodo. Os mandatos, que antes eram anuais, agora passarão a ser bienais, de 2 em 2 anos, né? Então você tem o Blackford sendo o primeiro moderador do sínodo, seguido pelo Miguel Torres, Antônio Trajano, John Kiley, Samuel Gammon, né? Você tem o Instituto Gammon em Minas, né, Wayne? Patrocínio, eu acho que é isso. O João Ribeiro Carvalho Braga, Modesto Carvalhosa. E aí, você já tem a Assembleia Geral, com Álvaro Reis, Robert Lennington, John Smith, Horace Allen, Matadias Gomes dos Santos, Constâncio Megna, Álvaro Reis, Alva Hardy, Erasmo Braga, Matatias Gomes, José Carlos Nogueira, Coriliano de Assunção, Miguel Riso, reunião extraordinária, não há eleição, né? Cícero Siqueira, Galdino Moreira, aqui foi a Constituinte, depois em Fortaleza, Guilherme Kerr,
que, se eu não me engano, é o avô ou bisavô do cantor, do compositor. José Carlos Nogueira, Natanael Cortez, Benjamin Moraes, na extraordinária, né, que fez a Constituição atual, José Borges dos Santos, José Borges, extraordinária quando completamos 100 anos de IPB, foi feita uma reunião extraordinária. Depois, Amantino Adorno Vação, Boanerges Ribeiro, talvez alguns de vocês tenham conhecido Boanerges Ribeiro, né? Acho que é o primeiro personagem aqui que nos é contemporâneo, tá? Aqui tem uma questão interessante. Nesse período, anos 60, as principais denominações brasileiras estavam embarcando para o liberalismo, tá? Foi aqui que metodistas, luteranos, independentes, eles começaram a pegar um trem para o liberalismo. Em 66, o Supremo Concílio foi no Ceará, em Fortaleza. E historicamente, o povo do Nordeste, do ponto de vista da igreja, sempre foi mais conservador do que o povo do Sul e do Sudeste, teologicamente falando, né? Uma questão muito interessante. Por que isso? A minha visão é a seguinte: os missionários que vieram da Igreja Presbiteriana do Sul, que era mais conservadora, eles foram para o Nordeste do nosso país. Então, eles geraram essa influência, entendeu? Os missionários do Norte, dentre eles Simonton, vieram para o Sul do nosso país, Sudeste e Sul. Então, historicamente, o Norte e o Nordeste já nos salvaram algumas vezes na história, por conta do seu conservadorismo, tá? Eu não sei como é que está agora, embora minha família é do Ceará, né? Mas o povo nordestino sempre foi mais conservador nos costumes, ok? E foi isso que fez, eu diria, é claro, Deus juntou vários fatores, né? Porque o reverendo Boanerges, ele era um indivíduo reformado, conservador, e ele já tinha morado nos Estados Unidos, conhecia as tendências, né? Já tinha visto o liberalismo nos Estados Unidos. Então, quando ele vem para ser indicado para o Supremo Conselho, para a presidência, e o concílio acontece no Nordeste, que é mais conservador, a IPB dá uma guinada. Tá? A IPB estava indo no rumo das outras denominações. Deus coloca o reverendo Boanerges, que tinha um braço de ferro, metaforicamente falando, né? E ele segura as pontas da igreja, viu? Segura. As igrejas embarcaram no liberalismo, muitas dessas, mas a IPB se manteve firme. E aí você tem uma extraordinária em 69, Garanhuns, o reverendo Boanerges é reeleito, observe, no Nordeste. O reverendo Boanerges não queria um terceiro mandato de jeito nenhum, ele foi convencido por seus amigos, o reverendo Alceu Davi Cunha, que é pastor da Igreja Presbiteriana de São Bernardo do Campo, ele foi testemunha desses fatos, tá? Ele fez parte de um grupo que tentou convencer o reverendo Boanerges a, ao contrário da sua vontade, atender ao terceiro mandato. E aí ele foi eleito em Belo Horizonte. Na sequência, o único presbítero que foi presidente do Supremo Conselho, o único nessa lista imensa que você viu aí, que foi o Dr. Paulo Breda Filho. E por que ele foi eleito? Porque o reverendo Boanerges o apresentou com entusiasmo. Esse homem tem que ser o nosso presidente. E aí a igreja confiou na indicação do reverendo Boanerges e ele foi eleito. Tá? Mas eis um dos fatos históricos que nós lamentamos. Como é que a nossa igreja é presbiteriana e nós só tivemos um presbítero moderador do Supremo Conselho até hoje, né? É inexplicável, gente, é inexplicável. Na verdade, há uma explicação, né? É visível que nós temos um pequeno ranço de episcopalismo, né? A nossa doutrina, ela mostra que o melhor governo é, de fato, o governo presbiteriano. Eu vou demonstrar daqui a pouco. Então, pastores e presbíteros deveriam ocupar, na prática, no papel já está assim, a mesma igualdade, né? Mas na prática acaba não ocupando, ok? Mas deixa eu voltar para cá, senão eu vou longe.
nessa história. Depois, Paulo Breda reeleito. 86, eu acho que a maioria de vocês já tinha nascido, né? Acho que todos vocês já tinham nascido. E aí, o reverendo Edésio Schecker. Em 88, houve uma extraordinária. 90, ele foi reeleito. Em 94, foi eleito o reverendo Guilhermino da Silva Cunha, pastor da primeira igreja presbiteriana lá do Rio de Janeiro, erroneamente chamada Catedral, porque catedral é coisa de católico, tá? Ele é reeleito em Brasília, em 98. Em 99, ocorre uma extraordinária. Em 2002, é eleito o reverendo Roberto Brasileiro Silva, diretor do IBEL durante muitos anos. O reverendo Roberto é reeleito em 2006 em Aracruz, reeleito em Curitiba em 2010, Aracruz extraordinária, reeleito em Natal, 2014, reeleito em Águas de Lindóia, 2018. É o presidente que mais atuou. Na verdade, se você for lá para o começo da história, eu acho que o Modesto Carvalhosa, quando não havia ainda o Supremo Conselho, também atuou bastante. Tá? Ok. Tudo bem? Alguma dúvida, gente, até aqui? Tranquilo? Deixa eu desligar o meu WhatsApp aqui, que está... Ok. Então, gente, agora eu queria dar uma visão do Manual Presbiteriano e da Constituição, tá? Uma visão, assim, mais distante, panorâmica, para nós entendermos a estrutura. Então, quando nós falamos em Manual Presbiteriano, nós nos referimos ao livro que eu mostrei, né? O livro da capa verde. Ele é formado por Constituição da Igreja, Código de Disciplina, Princípios de Liturgia. Ele contém modelos de estatutos para Supremo Concílio, Sínodo, Presbitério e Igreja Local. Ele contém modelos de regimentos internos para Supremo Concílio, Sínodo, Presbitério, Igreja Local e Junta Diaconal. Tá? Então, a Junta Diaconal tem um regimento interno também. E lá no final, ele tem um regulamento para a confecção de atas, inclusive atas eletrônicas. Tá? Falando sobre a estrutura da Constituição, as letras estão pequenas, é que eu optei em colocar a imagem inteira na tela para que vocês tivessem uma visão do todo. Tá? A nossa Constituição é dividida em 7 capítulos. Um capítulo sobre natureza, governo e fins da Igreja, um outro sobre organização das comunidades locais, o terceiro capítulo sobre membros da Igreja, o quarto sobre oficiais, o quinto sobre conselhos, o sexto sobre comissões e outras organizações, o sétimo sobre ordens da Igreja. Então, veja, em reuniões conciliares, tanto de conselho quanto de presbitério, sínodo e supremo, nenhum de nós tem a Constituição decorada na cabeça. Né? Mas se você tiver pelo menos a estrutura da Constituição na tua cabeça, é mais rápido de você achar o que interessa. Tá? Então imagine que numa reunião de presbitério fale-se em um seminarista que está querendo ir para o seminário. Você vai procurar onde? No último capítulo, Ordens da Igreja. Porque é lá que se fala de presbíteros, diáconos e candidatos ao sagrado ministério. Tá? Ou então você está lá numa reunião do conselho e aí você quer saber quais os critérios para alguém ser membro da igreja. Você vai no capítulo 3, membros da igreja. Então, se você tiver uma ideia da estrutura, você não precisa saber onde é que estão você não precisa saber exatamente qual artigo, mas se você tiver uma estrutura na cabeça, você sabe onde procurar. Ok? O capítulo 3º de membros da igreja vai falar de classificação, direitos e deveres de membro, admissão, transferência e demissão. O de oficiais, classificação, quais são os oficiais, né? E vai falar depois de ministros do evangelho, presbíteros e diáconos. O de concílios em geral, conselho, presbitério, sínodo e supremo. O de comissões e outras organizações vai tratar de tipos de comissões, quais são as configurações de uma comissão executiva,
autarquias, secretarias gerais e entidades para-eclesiásticas. E o último capítulo fala das ordens da igreja. É por isso que a gente fala em ordenação. Tá? O ofício, biblicamente falando, ele carece de uma imposição de mãos. É por isso que presbíteros, docentes ou regentes e diáconos, eles são ordenados, né? Eles recebem imposição de mãos. Então, neste capítulo, trata-se de vocação, eleição de oficiais, ordenação e instalação de presbíteros e diáconos, candidatura e licenciatura para o Sagrado Ministério, ordenação de licenciados e relação pastoral. Ok? Gente, se alguém tiver alguma dúvida, é só abrir o microfone e pedir a palavra, tá bom? Vamos mais. Deixe-me falar aqui sobre as principais formas de governo, digamos, no mundo evangélico, tá? No mundo evangélico. Então, quais são as principais formas de governo? Existem mais do que essas, tá? Mas essas são as principais. Você tem a forma congregacional. O lema dessa forma é todos governam todos. É o que você encontra, por exemplo, na Igreja Batista. Tá? Por definição, para que seja tomada uma decisão na Igreja Batista, eles reúnem a Assembleia. Todos governam todos. Em tese, a cada decisão, a Assembleia deve ser convocada. É claro que muitas igrejas batistas se renderam ao aspecto impraticável, ou se renderam, melhorando isso, né? Perceberam que é impraticável você ficar convocando a Assembleia para cada decisão. Então, você já tem igrejas batistas com presbíteros. Tá? Por exemplo, a igreja lá do René Kivitz, da Água Branca, ela tem presbíteros. Então, é muito difícil você ficar nesse sistema puro, porque implica que cada decisão da igreja, a Assembleia tem que ser convocada. Inclusive disciplina. Você já imaginou disciplinar uma pessoa em Assembleia? Como isso deve ser vexatório e constrangedor? É o sistema congregacional. Tá? Em algumas igrejas batistas, eles já delegam comissões para tomar algumas decisões, para que eles não tenham que ficar reunindo a Assembleia. No sistema episcopal, um governa todos. Eu simbolizei o que governa de preto e os governados de vermelho. Então, um governa todos. Esse é o sistema da Igreja Católica primitiva lá no passado. Hoje a Igreja Católica, ela migrou do sistema episcopal para um sistema monárquico. Né? A Igreja Católica, ela tem um Estado, ela tem um chefe de Estado, uma guarda papal, ela hoje é uma monarquia eclesiástica. Mas no início ela era episcopal. Tá? Esse sistema, ele é o majoritário nas igrejas pentecostais e neopentecostais, em que o pastor, o bispo, o missionário, eles mandam, eles não têm um conselho. O que o pastor disser está dito e está decidido. Tá? Então é um sistema vigente no pentecostalismo e no neopentecostalismo. E o sistema representativo é o nosso, né? É o presbiteriano. Observe nos círculos que eu coloquei aqui, círculos vermelhos se tornaram círculos pretos. Por quê? É a ideia da representatividade. Né? A igreja elege dentre os seus pares homens que se enquadram nas descrições bíblicas escritas por Paulo a Timóteo e a Tito, e no caso dos diáconos, em Atos. Né? E esses homens que se enquadram no perfil bíblico, o lema, perdão, é alguns governam todos. Tá? Então, esses homens que se enquadram nas exigências bíblicas, eles são eleitos pelo povo para tomarem decisões. Daqui a pouquinho a gente vai ver que o conselho da igreja, ele não é soberano, ele não decide tudo. Tem coisas que a Assembleia, e só a Assembleia pode decidir. Há um equilíbrio de poder
entre conselho e assembleia. Eu não diria que é um equilíbrio 50%, 50 e 50, né? Eu acho que no nosso sistema, o conselho, ele tem mais poder, mas ele não tem todo o poder. A assembleia também tem o seu poder. Tá? Qual dos três está correto? Eu não tenho dúvida em afirmar que o bíblico é o representativo. Tá? Lá em Atos 15, abra sua Bíblia. Atos 15, de 1 a 6. Alguém poderia ler? Atos 15, de 1 a 6. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Até o 6º, pastor. Por favor. Então, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Ok, obrigado. Veja, irmãos, o que o texto está nos dizendo? Que surgiu uma questão teológica séria, né? Porque alguns da Judéia estavam exigindo que os novos convertidos passassem pela circuncisão. Quer dizer, era um retorno ao judaísmo, né? E aí, diz o texto no verso 2, que houve da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles. Eu imagino Paulo bravo, né? Eu imagino. E houve, então, essa contenda e não pequena discussão. Porque Paulo e Barnabé acharam absurdo que se voltasse à circuncisão. Ela foi revogada em Cristo, né? Cristo cumpriu toda a lei cerimonial. E aí eles decidiram o quê? Alternativa A, vamos convocar os 5.000 crentes numa grande assembleia. Alternativa B, vamos eleger um de nós para resolver a questão, talvez Tiago, talvez Pedro. Alternativa C, vamos convocar os presbíteros e os apóstolos, que são os representantes. Perceberam? Então, cada igreja local mandou seus presbíteros. E eles subiram a Jerusalém. Foi representativo. As igrejas locais mandaram seus presbíteros. Tá? Uma coisa interessante aqui, o Michael Horton fala sobre isso na sua teologia sistemática, quando ele trata de ofícios. Ele disse que os apóstolos, mesmo sendo isto, eles não menosprezaram os presbíteros. Os apóstolos poderiam falar assim: gente, nós convivemos com Cristo, vamos resolver essa questão aqui entre os 12, né? Mas não. Por que eles convocaram os presbíteros? Porque desde o Antigo Testamento, o povo de Deus é dirigido por presbíteros, anciãos. A palavra ancião do Antigo Testamento, transliterada para o grego, aliás, sim, traduzida para o grego é presbíteros, e aí ela foi transliterada para o português, né? Mas o governo do povo de Deus no Antigo Testamento era efetuado pelos anciãos. Quando Moisés volta para o Egito, agora com 80 anos, ele não chega lá e fala para todo o povo de judeus que estava escravizado. Veja lá o texto. Ele fala com os anciãos do povo. O povo já se fazia representar pelos anciãos. No Antigo Testamento inteiro, você tem os anciãos aparecendo,
Depois do Antigo Testamento, quando o culto é nas sinagogas, porque o templo foi destruído, né, ou há uma situação de cativeiro, a sinagoga era dirigida por anciãos também. Então, os apóstolos estavam acostumados ao governo dos anciãos. Por isso que eles não tomaram a decisão sozinhos, eles chamaram os presbíteros. E aí cada igreja local manda os seus presbíteros, eles resolvem a questão e aí desce a decisão para as igrejas locais, tá? Então, do ponto de vista bíblico, meus irmãos, o governo é representativo, tá? É claro que isso não é uma questão de fé, né? Ninguém vai se perder porque não segue a nossa forma de governo. Mas eu diria que não é um assunto neutro, não. Dá para defender. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar um livro para vocês que apresenta uma argumentação muito forte nesse sentido, que é esse aqui. Igreja Apostólica, o que significa isto? Do Thomas Witterow. É esse livrinho aqui, ó. Eu recomendo com entusiasmo. É um livro pequeno, tem 103 páginas, tá? Mas é um formato pequeno e ele apresenta argumentos fortíssimos sobre o nosso sistema de governo, tá? É da editora Puritanos. Ele tem e-book também, se você preferir, tá? Eu vou colocar a tela do computador, que é a capa, né? A mesma tela. Tá aí. Essas são as 6 teses principais do livro. No livro você vai ter um detalhamento, né? Mas as teses principais são estas. Primeira, os oficiais da igreja eram escolhidos pelo povo. Tá? Veja só, você tem no Novo Testamento um texto com requisitos para diácono, pelo menos um. Você tem um em Atos, e lá no texto de Timóteo e de Tito você tem também. E você tem texto com requisitos para presbíteros, Tito e Timóteo. Você não tem um texto com requisitos para apóstolos. Quem deseja ser apóstolo, excelente obra almeja, é necessário, porém, que o apóstolo não existe. Tá? Porque o apostolado ele ficou limitado ao primeiro século. Um outro ofício, que é o de evangelista, também ficou limitado ao primeiro século. Agora, quanto a presbítero e diácono, são ofícios permanentes para a igreja toda, e é por isso que você tem textos orientando os crentes a escolher o perfil correto de homem de Deus para este ofício. E já no Novo Testamento aparece eleição, né, de oficiais. O ofício de bispo e de presbítero e de pastor é a mesma coisa. Tá? Na história da igreja, você teve e ainda tem denominações que acreditam em 3 ofícios, quais sejam bispo, presbítero e diácono. Nesse sistema, que algumas igrejas reformadas seguem, o presbítero é o intermediário entre o pastor e o povo. Esse não é o sistema presbiteriano. No sistema presbiteriano, você tem 2 ofícios, o ofício de diácono e o ofício de presbítero. O ofício de presbítero tem 2 ordens. Você tem o presbítero regente, cuja ênfase é o governo, e você tem o presbítero docente, cuja ênfase é a docência, o ensino. Tá? Ambos ensinam, ambos governam, mas a ênfase do regente é o governo. A ênfase do docente é o ensino. Tá? Então, o Witterow vai mostrar isso, e a Bíblia mostra, né, gente? Rapidamente, abra em Atos 20. Vou mostrar um texto interessante para vocês, que prova que bispo, presbítero e pastor é a mesma coisa. Os termos são usados de forma sinônima no Novo Testamento. Tá? Bispo, presbítero e pastor é a mesma coisa. Veja Atos 20, verso 17. Alguém pode ler? De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Ok, presbíteros, estes
homens são chamados de presbíteros. Agora, leia, Marcos, por favor, o verso 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ok. O que ele falou para os presbíteros? Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos. Ué, não eram presbíteros? Agora são chamados de bispos? Para fazer o quê? Para pastoreardes o rebanho. Presbítero, bispo e pastor, aplicado aos mesmos homens. Há outros textos no Novo Testamento, tá, que provam isso. Os termos são intercambiáveis. Presbítero, bispo e pastor é a mesma coisa. Isso é uma prova de que nós temos dois ofícios, o presbítero e o diácono. Isso é, na prática, meus irmãos, isso muda alguma coisa nas nossas igrejas, tá? Porque cai com essa tese aquela ideia de que o presbítero é um ajudante do pastor e que o presbítero serve para servir a ceia e para participar de reuniões do conselho apenas. Biblicamente falando, o presbítero, ele pastoreia. A palavra bispo, no grego, é episcopos. Episcopos é literalmente olhar por cima. Episcopos, tá? Olhar de cima. Em português, supervisionar. Visionar superior, supervisionar, tá? Em outras línguas também é a mesma ideia, tá? Então, episcopo, bispo, é aquele que supervisiona o rebanho. É a ideia de um pastor cuidando de ovelhas. Ele está de olho nas ovelhas. Então, biblicamente falando, o que um presbítero deve fazer? Pastorear o rebanho, visitar, aconselhar, orar junto, cuidar, tá? E o que o pastor faz, então? Tudo isso, mas ele se aplica mais à palavra, porque ele é presbítero docente. Nos primeiros séculos da igreja, as igrejas eram governadas, pastoreadas por presbíteros. Só que um dos presbíteros, ele se retirava das suas funções seculares, ele largava o emprego para se dedicar mais à palavra. Tá? Nos primeiros séculos da igreja foi assim. Até que ali pelo terceiro, quarto século, a Igreja Católica instituiu um presbítero da cidade, um bispo da cidade. E aí começou o episcopalismo. Aí você quebrou o sistema presbiteriano. Até então, as igrejas eram regidas por presbíteros. E um dos presbíteros largava o emprego, era sustentado pela igreja para se afadigar na palavra. Mas todos visitavam, todos pastoreavam, todos ensinavam, né? Não significa subir no púlpito, mas ensinar o rebanho, aconselhar o rebanho, tá? Olha, se nós voltássemos a essa mentalidade, nós teríamos uma revolução nas nossas igrejas, tá? Tem igreja por aí que tem 10 pastores auxiliares e 5 presbíteros. Então, ao invés de eu colocar os presbíteros para pastorear o povo, eu contrato um pastor auxiliar. Entendeu? É uma distorção do sistema bíblico. Tá? Muito bem. Voltando aqui ao Thomas Witteron, havia uma pluralidade de presbíteros em cada igreja. Isso é... Você tem textos no Novo Testamento que fala de presbíteros, né? Não apenas um presbítero. A ordenação era um ato do presbitério, ou seja, de uma pluralidade de presbíteros. Presbíteros se reuniam para ordenar o novo presbítero. Havia o privilégio de apelar para a Assembleia de Presbíteros e o poder de governo exercido por eles em conjunto. Então, observe, quando surgiu aquela questão teológica, lá em Atos 15, eles apelaram para, digamos, um nível nacional, né, de apóstolos e presbíteros. E o único cabeça da igreja era o Senhor Jesus Cristo. Então a ideia, teologicamente falando, é a seguinte: Cristo é o cabeça da igreja, não o Papa, né? Cristo é o cabeça da igreja. E Cristo delega a administração da igreja aos oficiais,
aos presbíteros e aos diáconos, tá? Especialmente aos presbíteros, no caso de administração. Tá? Como é que Cristo governa a igreja? Por meio dos presbíteros. Eis um alto privilégio que presbíteros têm. Okay? Aqui, falando de governo, observando como é que o governo da igreja ele se traduz na Igreja Presbiteriana do Brasil. Tá? Como é que isso ocorre? Vamos lá. Começando aqui de baixo. A base do nosso sistema e onde a fé cristã, a vida cristã é vivida, onde os dons e talentos são manifestados, onde o ensino constante da palavra é ministrado, é a igreja local, né, gente? É a igreja local. No nosso sistema, então, um mínimo de 4 igrejas locais formam o que nós chamamos de presbitério. Tá? É um número mínimo. Eu não posso ter um presbitério com 3, mas eu posso ter com 4, 5, com 20. Houve épocas no Brasil de presbitérios com 40 igrejas, pegando algumas cidades. Tá? Na medida em que a igreja vai crescendo, vão se dividindo, mas isso é fato. Aí você forma um presbitério. Tá? Um mínimo. Eu posso ter presbitérios, eu posso ter sínodos com 20 presbitérios, mas eu tenho que ter no mínimo 3 para formar um sínodo. O sínodo, então, é a formação dos presbitérios, e a formação do Supremo Concílio, ela não tem a ver com o sínodo, mas ela tem a ver com os presbitérios. Tá? Então, um grupo... O Supremo Concílio é uma Assembleia Geral, né? Que se reúne de 4 em 4 anos. E os representantes do Supremo Concílio não sobem do sínodo, eles sobem do presbitério. Por quê? Porque hoje nós temos cerca de 80 sínodos na IPB, no país. Isso seria uma representação muito pequena. Tá? Quanto a presbitérios, deve ter uns 350, entre 350 e 400 presbitérios. Aí você tem uma representação grande da Igreja Nacional. Ok? Deixe-me falar sobre representação, então, rapidamente. O presbitério é formado pelos presbíteros docentes e por um presbítero regente de cada igreja. Então, cada igreja anualmente elege um presbítero, um representante titular e um representante suplente para a reunião do presbitério. No nosso sistema, o pastor ou o presbítero docente, ele não é membro da igreja local, ele é membro do presbitério. Tá? Então, ele é membro nato do presbitério. O presbitério é formado, então, por todos os pastores e por um presbítero representando cada igreja do presbitério. Tá? Como é que é a representação do sínodo? O presbitério manda para o sínodo 3 pastores e 3 presbíteros. Essa é a representação. Tá? E como é que é a representação do Supremo? Não sobe daqui. Do Supremo, sobe daqui. 2 pastores e 2 presbíteros para presbitérios com até 2.000 membros. Passou de 2.000 membros, você pode acrescentar mais um pastor e mais um presbítero. Tá? O que é isso aqui? Comissão executiva. Uma pergunta. Vocês veem o meu mouse na tela? Ok. Sim. Ok. Então, o que é isso aqui? Comissão executiva. A ideia é a seguinte: o Supremo Concílio se reúne de 4 em 4 anos. Só que isso é muito tempo para você ter uma reunião de 4 em 4 anos. Há muitos assuntos urgentes que surgem nesse intervalo. Então, para que a igreja não fique aguardando 4 anos, as nossas leis prevêem uma reunião da comissão executiva. A comissão executiva é formada pela mesa do Supremo, ou a diretoria do Supremo, e todos os presidentes de sínodos. Tá? Então, anualmente, a mesa do Supremo, mais os presidentes de sínodos, se reúnem para tomar decisões administrativas. A comissão executiva não pode tratar de doutrina, de ensino teológico,
Esses assuntos, eles têm que ser tratados na Assembleia Geral, que é o Supremo Conselho. Só para você ter uma ideia, o Supremo Conselho nosso é uma reunião de 1.400, 1.500 pessoas, tá? A Comissão Executiva é uma reunião de 100 pessoas. Então, não seria justo que 100 pessoas decidissem a teologia, o ensino teológico da nossa igreja. O justo é que a Assembleia Geral, onde você tem mais representação, tome essas decisões. Tá? O que mais que nós temos aqui? Bom, quanto à periodicidade das reuniões, o Supremo Conselho de 4 em 4 anos, se surgir alguma questão urgente, ele pode convocar extraordinária, como vocês viram lá naqueles slides. A Comissão Executiva é anual, esse ano, e aliás, ela sempre se reúne no primeiro semestre, ali por volta de março ou abril. Esse ano, por causa da pandemia, ela vai se reunir agora em agosto, dia 25 e 26 de agosto. As reuniões do Sínodo são bienais, elas ocorrem sempre nos anos ímpares, tá? As reuniões de presbitério, elas são anuais, e pode ter uma, aliás, deve ter uma no mínimo, a ordinária, e pode ter quantas ordinárias ou extraordinárias quiser. E a reunião da igreja local, ela tem que acontecer de 3 em 3 meses, isso é constitucional, tá? O teu conselho não pode passar 3 meses sem se reunir. Isso é constitucional. Eu acho que é isso aqui. Alguma dúvida, gente? Alguma curiosidade? Alguma dúvida? Quanto à nossa estrutura? Tá tranquilo? Sim. Tá. A princípio, eles são iguais em todos os conselhos, mas como nós temos um rançozinho de episcopalismo, por exemplo, que é muito utilizada tanto no Supremo quanto em outros níveis, ela é composta de 3 pastores e 2 presbíteros. Olha aí o ranço episcopal, né? Por quê? 3 pastores e 2 presbíteros. Agora, tirando essas coisinhas menores, e só me ocorre agora a questão da comissão especial. Em termos de conselho, um presbítero regente não pode ser presidente do conselho. Perceba, isso também é de acordo com a nossa teologia, isso é uma coisa estranha. Né? Se presbíteros, regentes e docentes são iguais, e a Bíblia diz que o são, não deveria ter esse tipo de diferença. Tá? Agora, em termos de voto, de palavra, de tudo mais, eles têm todos os direitos. Tá? Então, eu não sei quantos de vocês já foram ao Supremo Conselho. Quem já foi? Levanta a mão aí. Ensino do sim, né? Tá? Em presbitério, eu imagino que todos. É a mesma coisa. O Supremo Conselho é um presbitério gigante, com mais de 1.000 pessoas. Né? Mas é a mesma estrutura. Você tem documentos que baixam para uma comissão, as comissões resolvem, volta para o plenário e discussão no plenário. Então, presbíteros e pastores, do ponto de vista assim das reuniões, têm os mesmos direitos. Né? Aqui e ali que você encontra algum resquício aí de episcopalismo. Tá? O sistema em si, ao todo, é presbiteriano, tá, gente? Eu não estou dizendo que somos episcopais, não. Algumas coisinhas que derraparam, mas no todo somos presbiterianos. Ok, vamos falar ainda sobre governo, a questão das assembleias. E aqui é interessante para a gente ver um pouco do equilíbrio de poder. Esse meu desenho tá 50% para cada lado, né? Eu pesaria um pouco aí a balança no conselho. Mas é dito assim, o poder da igreja, lá no começo da nossa Constituição, artigo 3º, o poder da igreja é espiritual e administrativo, residindo na corporação, isto é, nos que governam e nos que são governados. Wayne, é até às 4 essa aula?
4:10, pode ser? 4:10. Tá. Ok. Então, o governo da igreja espiritual e administrativo. Por que espiritual? Porque, como nós falamos, Cristo é o cabeça da igreja e ele governa a igreja por meio dos oficiais, né? É por isso que a Bíblia fala para os membros atenderem os guias espirituais, porque eles zelam pelas almas, né? Então há um governo espiritual e há um governo administrativo também, porque nós estamos inseridos num mundo ainda que carece de organização, administração. Então os aspectos administrativos também são cuidados. Esse poder reside na corporação, na igreja, isto é, ou no povo, né? Nos que governam e nos que são governados. Os que governam se representam pelo conselho, e os que são governados falam por meio da assembleia. Tá? Aqui eu pego o parágrafo 1º e o 2º e coloco em forma de desenho, né? Então, o parágrafo 1º, a autoridade dos que são governados é exercida pelo povo reunido em assembleia para 3 tópicos: eleger pastores e oficiais da igreja ou pedir a sua exoneração, pronunciar-se a respeito dos mesmos, bem como sobre questões orçamentárias e administrativas, quando o conselho solicitar, deliberar sobre a aquisição ou alienação de imóveis e propriedades, tudo de acordo com a presente Constituição e as regras estabelecidas pelos conselhos competentes. Esse é o papel da Assembleia. O papel do conselho é: a autoridade dos que governam é de ordem e de jurisdição. O que é isso? É de ordem, eles têm essa autoridade porque eles foram ordenados por Cristo. E de jurisdição, porque o rebanho, a autoridade, ela jurisdiciona aqueles da igreja local, né? É mais ou menos esse sentido. É de ordem quando exercida por oficiais, individualmente, na administração dos sacramentos, na impetração da bênção pelos ministros e na integração de concílios por ministros e presbíteros. É de jurisdição quando exercida coletivamente por oficiais em concílios para legislar, julgar, admitir, excluir ou transferir membros e administrar comunidades. Então, melhor falando, é de ordem quando os oficiais, eles fazem aquelas funções próprias do ofício, né? Administração de sacramentos, bênção, integração de concílios. E é de jurisdição quando coletivamente os oficiais trabalham no conselho da igreja, para legislar, julgar, admitir, excluir, transferir e assim por diante. Tá? Deixe-me só falar uma coisinha aqui. Por que há um certo equilíbrio de poder? Porque o conselho, ele toma as decisões, digamos que, eu diria que 90% das decisões são tomadas pelo conselho. Por quê? Porque a igreja os elegeu para tomar as decisões. Então, precisa pintar a igreja, né? Qual vai ser a cor, qual vai ser a empresa, tudo isso é decisão do conselho. O conselho tem que fazer tudo com prudência, sabedoria, pedir orçamentos, né? Verificar qual é a melhor empresa, tudo isso. Mas a decisão é do conselho. Tá? Decisões administrativas de uma forma geral. Agora, o conselho tem limites. O que o conselho não pode fazer? O conselho não pode comprar imóveis, vender imóveis. Essas decisões maiores têm que passar pela Assembleia. O conselho não pode eleger oficiais, é a Assembleia quem elege. Então, observe que há um equilíbrio de poder aí. Né? A Assembleia, ela é a única que pode lidar com questões envolvendo patrimônio. É a Assembleia que toma essas decisões. Agora, por certo que a Assembleia também não é soberana, né? A Assembleia pode fazer apenas aquilo que está atribuída a ela, a saber, eleição de oficiais, incluindo a eleição de pastores,
não apenas a entrada, mas a saída também, né? A exoneração de oficiais, exoneração de pastores, aquisição de imóveis, venda de imóveis, móveis ou veículos, o conselho pode decidir, mas imóveis, tudo que envolve imóvel tem que passar pela Assembleia, tá? Então é aí que está o equilíbrio de poder. O conselho não pode fazer tudo, a Assembleia também não pode fazer tudo. Há ocasiões em que um vai depender do outro. Alguma dúvida aqui, gente? Tranquilo? Ok? Então vamos mais. Ainda sobre a Assembleia Geral da Igreja constará de todos os membros em plena comunhão e se reunirá ordinariamente, ao menos uma vez por ano, e extraordinariamente convocada pelo Conselho, sempre que for necessário, regendo-se pelos seus respectivos estatutos. Então, perdão, quando a palavra ordinariamente é usada, significa que naturalmente todo ano, né, tem que haver uma reunião ordinária da Assembleia. Eu acho que os próximos parágrafos vão explicar. Deixa eu já explicar agora. Qual é essa reunião ordinária que tem que acontecer todo ano, preferencialmente em janeiro? É a reunião para dar conhecimento à Assembleia do movimento financeiro do ano anterior, né? A Assembleia tem que ser notificada, tem que ser informada de como foi o movimento financeiro no ano anterior e dar ciência também quanto ao orçamento do ano em curso, tá? Então, no nosso sistema presbiteriano, a questão financeira é muito transparente, tá? Pelo menos uma vez ao ano, a membresia toma conhecimento de todas as contas, de tudo que foi gasto na igreja. Eu disse pelo menos, porque nada impede que o conselho emita balancetes mensais para que o povo tome conhecimento. Nada impede. E mesmo que o conselho não emita, qualquer membro da igreja pode ir até o conselho e pedir informações do que está sendo gasto, tá? Essa questão financeira na nossa igreja é bastante transparente, graças a Deus. Tá? Então, um conselho tem que ter pelo menos uma reunião, uma assembleia, tem que convocar pelo menos uma assembleia por ano, e se houver eleições, se houver compra de imóveis, venda de imóveis, reforma de estatuto, essas questões, aí você convoca uma assembleia extraordinária. Tá? Compete à assembleia, então. Quais são os poderes da assembleia? Como nós já falamos, que ela tem certo poder. Eleger pastores e oficiais da igreja, nem precisava dizer pastores e oficiais, né? Bastava dizer eleger oficiais da igreja. Pedir a exoneração deles ou opinar a respeito, quando solicitada pelo conselho. Aprovar os seus estatutos e deliberar quanto à sua constituição em pessoa jurídica. Ouvir para informação os relatórios do movimento da igreja no ano anterior e tomar conhecimento do orçamento para o ano em curso, que é na ordinária, pronunciar-se sobre questões orçamentárias e administrativas, quando isso lhe for solicitado pelo Conselho, adquirir, permutar, alienar, gravar de ônus real, dar em pagamento imóvel de sua propriedade e aceitar doações ou legados onerosos ou não, mediante parecer prévio do Conselho, e se este julgar conveniente, também do respectivo presbitério, e tudo isso é função da Assembleia. Conferir a dignidade de pastor emérito, presbítero emérito e diácono emérito, tudo isso é Assembleia. Para tratar dos assuntos a que se referem as alíneas C, aprovação de estatutos, E, questões orçamentárias, e F, questões relacionadas a imóveis, a Assembleia deverá constituir-se de membros civilmente capazes. Por quê? Porque geralmente são questões que vão parar no cartório depois. Vai ter registro de ata no cartório, então vai exigir que os membros sejam maiores, tá? Civilmente capazes. A presidência da Assembleia da Igreja cabe ao pastor e, na sua ausência ou impedimento, ao pastor auxiliar, se houver.
Na ausência ou impedimento dos pastores, caberá ao vice-presidente do conselho assumir a presidência da Assembleia. Observe que eu escrevi aqui abaixo. Note que a presidência da Assembleia só cabe aos pastores da igreja, nunca a pastor de outra igreja, erro comum em nossos dias. Então, numa Assembleia, você nunca deve convidar um pastor de uma outra igreja. Quem é que dirige a Assembleia? O pastor titular, se ele não puder. Pastores auxiliares, se existir. Se não tiver pastor auxiliar, o vice-presidente do conselho. E se o vice-presidente do conselho não puder, faz em outro dia. Não tem como fazer uma assembleia senão pelos pastores da igreja ou pelo vice-presidente, tá? Vamos mais um pouquinho. Aqui eu tenho um modelo de estatuto para a constituição da igreja presbiteriana, é um modelo de estatuto de igreja local, recente, tá? Aprovado em 2016, eu fiz parte dessa comissão. E ele diz o seguinte: a Assembleia Geral é constituída de todos os membros comungantes. Aqui é um recorte, gente, da Assembleia Geral, tá? Então, ela é constituída de todos os membros comungantes em dia com seus deveres na forma do presente estatuto. Compete à Assembleia Geral eleger pastores, presbíteros e diáconos, que são os oficiais da igreja. Pedir a exoneração de oficiais ou opinar a respeito, quando solicitada pelo Conselho, aprovar o estatuto da igreja e deliberar quanto à sua constituição em pessoa jurídica. Até aqui está tudo igual ao que nós já lemos, tá? Tudo igual, tudo igual. Conferir a dignidade de pastor emérito, presbítero emérito e diácono emérito. Lá no artigo 44 da CI, você tem um detalhamento de como é este título de deferência, que é a emerência. Ao ministro que tenha servido por longo tempo e satisfatoriamente a uma igreja, poderá esta, pelo voto da Assembleia e aprovação do presbitério, oferecer-lhe, com ou sem vencimentos, o título de pastor emérito. Parágrafo único. O pastor emérito não tem parte na administração da igreja, embora continue a ter voto nos conselhos superiores ao conselho. Qual foi o espírito dos nossos irmãos que fizeram esse artigo? O espírito foi o seguinte: você tem um pastor na tua igreja que é pastor lá há muitos anos e ele está prestes a se jubilar. Então, uma forma de você honrá-lo é dar o título de pastor emérito. Mas você só dá esse título quando ele estiver para sair. Por quê? Veja o parágrafo 1º. O pastor emérito não tem parte na administração da igreja. Então, receber um título de pastor emérito em uma igreja, ele não pode mais ser pastor desta igreja. Percebeu? O espírito da lei é justamente honrar um pastor no final do seu ministério. Por que eu estou fazendo essa explicação? Porque se você der um título de pastor emérito para um pastor, digamos, aos 50 anos de vida, você está expulsando ele da tua igreja. E está dizendo, você nunca mais vai poder pastorear aqui. Percebeu? Tá? O espírito da lei é para pastores no final de ministério. E agora o mesmo não existe com relação a presbíteros e diáconos. Olha o artigo 57. Aos presbíteros e aos diáconos que tenham servido satisfatoriamente a uma igreja por mais de 25 anos, poderá esta, pelo voto da Assembleia, oferecer o título de presbítero ou diácono emérito, respectivamente, sem prejuízo do exercício do seu cargo, se para ele foram reeleitos. Então, duas diferenças. No caso do pastor, você não tem um limite, você não tem um número mínimo para que ele receba esse título. É dito apenas por um tempo longo e satisfatório. Isso é meio relativo, né? Mas a ideia eu usaria... a ideia é um pastor que pastoreou muito tempo uma igreja para receber esse título. Quanto aos presbíteros, há o prazo de 25 anos. Tá?
Os mandatos de presbítero e de pastor são sempre de 5 anos, não é isso? 5 anos, né? Então a ideia é que se você tem um presbítero ou um diácono na igreja que já tem mais de 5 mandatos, ele pode receber o título de presbítero ou diácono emérito. Esse é um título honorífico, nada muda, ele continua sendo presbítero e continua sendo diácono. Tá? Uma questão curiosa, quando eu cheguei na igreja que eu pastoreio, eu tinha 3 presbíteros que já tinham passado dos 25 anos. E aí eu conversei com o conselho, né, para que nós convocássemos a assembleia, para que a assembleia aprovasse a imerência dos 3, a assembleia aprovou, o conselho aprovou, né, porque aí volta para o conselho, e nós demos o título de emérito para os 3 presbíteros. Eu tinha um conselho com 3 presbíteros eméritos. E eles, não mudou nada, eles só ganharam um título de honra, né, e continuaram pastoreando a igreja. Foi muito, muito interessante. Tá? Muito bem. A Assembleia Geral se reunirá ordinariamente ao menos uma vez por ano, já vimos, para tratar da matéria mencionada no inciso 4º do artigo 17 e para eleger um secretário de atas. O que é o inciso 4º do artigo 17? É esse aqui. É a questão que eu falei de que todo ano você reúne a Assembleia para que eles tomem conhecimento do movimento financeiro da igreja no ano anterior e também a respeito das contas submetidas à sua aprovação e do orçamento por este elaborado para o ano em curso. Tá? A reunião ordinária da Assembleia Geral far-se-á sempre em primeira convocação, seja qual for o número de membros presentes. Observe, na Assembleia Extraordinária, eu preciso de um quórum mínimo. Por quê? Porque eu vou eleger presbíteros, ou eu vou eleger diáconos, ou eu vou eleger pastores. Então, eu preciso de um quórum mínimo. Agora, na Assembleia Ordinária, que é para tomar conhecimento de contas, não implica muito o quórum, né? É apenas para tomar conhecimento. Okay? A Assembleia Geral se reunirá extraordinariamente quando convocada pelo Conselho para tratar dos assuntos mencionados nos incisos 1, 2, 3, 5, 6 e 7. Quais são? 1, 2, 3, pastores, exoneração, estatuto. E agora? 5, 6 e 7. Os 5, questões... Não. Ué. Assim, pronunciar-se sobre questões orçamentárias e administrativas quando isso lhe for solicitado pelo Conselho. É diferente do outro parágrafo, né? Aqui é uma situação que o Conselho quer saber uma opinião específica da Assembleia, pode convocar. A questão dos imóveis e a questão de emerência de oficiais. Tá. A reunião extraordinária deverá ser convocada com antecedência de pelo menos 7 dias e só poderá funcionar em primeira convocação com a presença mínima de membros em número correspondente a 1/3 dos residentes na sede. Em segunda convocação, a reunião extraordinária da Assembleia será realizada com qualquer número num prazo mínimo de 7 dias. O que são residentes na sede? É para o caso de igrejas que tenham congregações. Então, imagine que a tua igreja tem 100 membros, e aí você tem congregações, você tem 4 congregações com 50 membros em cada. Se você somasse 100 mais 4 vezes 5, 200, você teria o número de 300, e aí 1/3 você precisaria de 100 pessoas na Assembleia. Mas não, o quórum da Assembleia é constituído só com 1/3 dos residentes na sede. Então é 1/3 de 100 membros, né? 33 membros. Imagine que nessa primeira convocação não tenha 33 membros. O que você faz? Você registra que não houve quórum e convoca imediatamente. Na verdade, você sobe isso para o Conselho e o Conselho convoca a segunda convocação para, no mínimo, 7 dias depois.
E aí, nessa segunda convocação, você não precisa mais de quórum, porque é dito aqui que ela, assim, em segunda convocação, a reunião extraordinária da Assembleia será realizada com qualquer número. Tá? Por questões práticas, alguns conselhos convocam a primeira Assembleia dizendo: caso não haja quórum, a Assembleia já está convocada para a segunda convocação. E aí já fica convocada as duas, e aí já se sabe que a segunda é com qualquer número. Ok. Que a convocação da Assembleia Geral será feita mediante edital, com divulgação por meio acessível a todos os membros. Isso aqui é importante por questões cartoriais, né? Quem já teve que registrar ato em cartório, não é, presbítero Eduardo? Sabe o quão difícil é, as exigências que fazem. Então, faz um resumo aí para nós, presbítero Eduardo, do que os presbíteros têm que ficar atentos. Um monte de coisa, pastor. Desde, como você falou, na reunião tem que ter a convocação, tem que mandar convocação para eles. Na reunião de conselho tem que mandar a lista de presença dos presbíteros que estiveram na reunião. Tem que ser tudo minuciosamente detalhado na ata, data, prazos de mandato, início e término de mandatos, de tesoureiro, do vice-presidente, quando elege pastor também. Então, quer dizer, são muito burocráticos os cartórios nessa questão, né? Então, tem que ter a convocação, tem que ter a lista de presença dos presbíteros. Isso é uma coisa bem chata mesmo. Irmãos, por que a ata tem que ser registrada no cartório? Por que isso? Porque para você ter conta em banco, e a conta é no nome da igreja, eles vão exigir uma cópia registrada em cartório. E aí você tem que se submeter a estas exigências do cartório. Tá? Tem que ter o formato do cartório. Então você vai ter que registrar, a cada ano você vai ter que registrar essa ata para apresentar no banco, para que o banco não bloqueie as contas da igreja. Tá? Quando o banco bloqueia as contas da igreja, aí bagunça um bocado a administração, né? Bastante complicado. Então esse é um cuidado que se deve ter. Tá? No começo é muito difícil, mas depois que você pegar o jeito do cartório, aí segue naturalmente. Ok? Muito bem. Estamos caminhando para o final, tá, gente? Para tratar dos assuntos a que se refere os artigos 3, 5 e 7, devem ser membros civilmente capazes, já vimos. As deliberações da Assembleia serão tomadas por maioria que represente mais de 50% dos votos dos membros comungantes presentes na reunião. Em outras palavras, numa Assembleia, a questão é sempre decidida por metade mais um. Né? Então, mais da metade está aprovado. Poderá haver mais de um escrutínio para se alcançar a maioria necessária à deliberação. Tratando-se de eleição de pastor, presbítero e diácono, cujo número de candidatos seja superior ao de vagas e não se alcançando a maioria no segundo escrutínio, a Assembleia poderá concluir a eleição, limitando os novos escrutínios aos mais votados. Todos vocês já viram isso, né? Você tem uma eleição lá, por exemplo, vamos eleger 2 diáconos e eu tenho 5 candidatos. Aí vai no primeiro escrutínio, os candidatos não atingem mais da metade dos votos. Aí vai para o segundo escrutínio, aí os 5 candidatos, nenhum atinge mais da metade dos votos. A partir do terceiro escrutínio, eu posso limitar os 2 mais votados, né? Ou os 3 mais votados. No caso aí do exemplo que eu dei, não pode ser 2. Não, pode, né? Não, se são 2 vagas, eu posso limitar aí os 3 mais votados, talvez. Né? Mas esse é o ponto. Chega um momento em que você pode reduzir para os mais votados. A convocação da Assembleia Geral caberá ao Conselho e a sua presidência competirá ao pastor eleito ou pastor designado pelo presbitério. Você sabe que no nosso sistema, o pastor ou é eleito pela igreja
ou quando não há uma eleição, seja por qual motivo for, o presbitério pode designar um pastor para pastorear a igreja. Em sua ausência ou impedimento, pastor auxiliar se houver. E se não houver pastor auxiliar, o vice-presidente do conselho. Havendo mais de um pastor auxiliar, a substituição nas ausências e impedimentos do pastor eleito ou designado recairá sobre o que for indicado pelo conselho. Na ausência ou impedimento de pastor eleito ou designado do pastor auxiliar, a presidência da Assembleia será exercida pelo vice-presidente do conselho, já vimos. O presidente da Assembleia Geral atua como moderador, sem direito a voto. Estarão impedidos de presidir a Assembleia Geral o pastor ou o presbítero que concorrerem à eleição. Eu explico aqui o seguinte: o impedimento do parágrafo 4º é novo. Passa a valer na sua igreja assim que este estatuto for registrado. Por quê? A maioria das nossas igrejas não está com esse estatuto novo. No estatuto antigo, não havia impedimento algum de um pastor que esteja concorrendo ao pastorado dirigir a assembleia. Às vezes é uma eleição pacífica, com só um nome, não havia esse impedimento. Mas agora há. A partir do momento que a tua igreja registrar no cartório esse estatuto novo, se o pastor estiver concorrendo, ele não pode dirigir a assembleia. É o vice-presidente quem dirige. Tá? Então, na tua igreja, eu não sei como é que está. Você tem que checar se ainda está o estatuto antigo, as chances são muito grandes de estar ainda, ou se já foi registrado o estatuto novo. Ok? Só um minutinho, ok. Tá, vamos parar aqui então, porque o nosso tempo deu já. No nosso próximo encontro, que deve ser em setembro, nós devemos falar então de membresia da igreja e concílios e oficiais. Tá? E aí assim a gente tem uma visão mais panorâmica deste assunto. É bem panorâmica, gente, porque para você ter uma ideia, no seminário nós temos aí acho que 15 aulas, né, para ver a Constituição. E aqui a gente está tendo 2, né? Então está sendo mais panorâmico. Mas eu espero que tenha sido útil, que tenha dado para vocês uma visão de como é o governo da nossa igreja, onde é que estão os poderes, né? E algumas questões aí relacionadas à Assembleia também. Ok? Ficou alguma dúvida? Pastor, eu posso fazer só uma pergunta rápida? Claro, vamos lá. Em tempos como os que nós vivemos de pandemia, nós poderíamos realizar a Assembleia de forma pelos canais digitais, virtuais? Ok, essa é uma excelente pergunta. Inclusive, eu escrevi algo a esse respeito. Deixa eu minimizar essa tela aqui. Vocês estão me vendo ou vendo o slide? Me vendo, né? Tá. Eu vou compartilhar no chat um texto que eu escrevi para tempos de pandemia, que pode ajudar. Embora aqui em São Paulo a gente está saindo da pandemia, né? Graças a Deus. Mas ainda há cidades no país que estão com muita dificuldade. É verdade, a Assembleia é um desafio. Olha, eu compartilhei um PDF aí com vocês, que talvez ajude. Deixa eu abrir ele aqui rapidamente para dar uma resposta. Olha lá. Eu usei as cores verde, laranja e vermelha para simbolizar o verde numa situação mais tranquila, sem lockdown, né? O amarelo numa situação de limitação de pessoas, e o vermelho para a situação trágica, né? Que nós não chegamos aqui em São Paulo, que seria a situação de lockdown, ninguém pode sair de casa. Então eu falei de reuniões de conselho,
de assembleia para a eleição de presbítero, que eu acho que é a tua dúvida, né? A questão da assembleia. Então, veja, na minha visão, nós estamos na situação verde. O conselho se reúne presencialmente, registra em ata a convocação da assembleia, produz o edital de convocação já com a previsão de, se não houver quórum, a assembleia acontecerá em segunda convocação, nós vimos isso, né? Por quê? Porque em tempos de pandemia, de repente você convoca a assembleia e não vai ninguém. E aí já está convocada a segunda, sem número mínimo. A assembleia é feita presencialmente com as devidas precauções, local amplo, distanciamento, tal, mas como o reverendo Wayne levantou, dependendo do tamanho da igreja, isso vai configurar uma aglomeração muito grande de pessoas, né? Pode complicar. Caso o número mínimo não seja atingido, a assembleia já convocada poderá ser realizada com qualquer número tal. Uma opção para você não ter essa aglomeração de pessoas é a seguinte. Tem um artigo que foi aprovado pelo nosso Supremo. É isso aqui, ó. Esta convocação deverá anunciar também que a Assembleia Geral Extraordinária funcionará durante todo o dia, conforme a resolução do Supremo de 2018. Em 2018 foi aprovado um modo de fazer assembleia em que a assembleia dura o dia inteiro. Então, neste modo, você pode convocar a assembleia da igreja e dizer, você pode distribuir as famílias durante todo o dia, tá? Porque aí você evita aglomeração. Então, sei lá, família Silva e família Pinheiro e família Souza, vocês venham das 9 às 10. Família Albuquerque e família Oliveira, vocês venham das 10 às 11. E há uma previsão do nosso Supremo para que essa assembleia dure o dia inteiro. Como é que é aferido o quórum? O quórum não é aferido no começo, ele é aferido no final da assembleia com os votos. É aí que é aferido o quórum, tá? De presentes, né? Soma-se todos os votos para ver quem estava presente. E, é claro, lista de presença também, né? Quem for, assina a lista de presença. Então, é uma forma que eu acho mais interessante. É claro que alguns colegas têm falado em assembleia em modo online. A dificuldade é a seguinte: para registrar uma ata no cartório, fazendo tudo direitinho, já é difícil. Imagine se você chegar lá com uma assembleia online, que não está regulamentada nos cartórios. Entendeu? Aí é muito difícil passar. Então eu recomendaria essa fórmula aí, de você usar essa resolução do Supremo Conselho, já foi aprovada, para fazer uma assembleia durante o dia inteiro. É uma opção interessante. Ok?